Olá, criança. Fico feliz em te ver aqui hoje à noite. Se sinta em casa. Seja bem-vindo ao meu canal, ou melhor, nosso canal de terror, lendas e teorias. E hoje vamos nos arrepiar com uma história. Então prepare-se para ter pesadelos. E deixe um like e se inscreva. Caso contrário, você não vai dormir essa noite. Nos últimos 5 anos, foi apenas Ian e eu. A gravidez da minha esposa com ele não foi fácil. Houve uma série de sustos e chamadas por perto, devido a problemas de saúde que ela experimentou durante toda a sua vida. Todos os médicos que ela tinha ido lhe disseram que ela nunca seria capaz de engravidar. Em primeiro lugar, ela fez uma cara de brava e brincou que ela teria apenas uma ninhada inteira de filhotes em vez disso. Mas, quando ela estava pensando sobre isso e não sabia que eu estava vendo, seus verdadeiros sentimentos estavam gravados em todo o seu rosto. Ela adorava crianças, e o pensamento de não ser capaz de ter uma era de partir o coração dela. Discutimos outras opções, e claro, adoção. Adoção você escolhe e nós analisamos. Até marcamos uma reunião com uma agência de adoção quando aconteceu um milagre. Esse milagre foi Ian. Contra todas as probabilidades, Ellen ficou grávida. Seus médicos estavam completamente perdidos. Deveria ser impossível, mas de repente lá estávamos nós, falando sobre converter nosso segundo quarto em um berçário e planejando como mudar nossos horários de trabalho para garantir que um de nós estivesse sempre em casa com o bebê. As complicações começaram há cerca de 4 meses de gravidez. Parecia que a cada poucas semanas estávamos no hospital, enquanto a equipe fazia testes ou realizava procedimentos. Ellen foi incrível. Durante tudo isso, eu estava agindo como um completo lunático, preocupado fora de minha mente com cada coisinha. Mas ela ficava ali, deitada na desconfortável cama de hospital, acariciando sua barriga, cada vez maior, e sorrindo para si mesma. Ela me dizia que sabia que tudo daria certo no final, e que todos os problemas eram apenas obstáculos no caminho. Ela entrou em trabalho de parto cedo. Apenas alguns dias após a marca de 31 semanas, ela cambaleou até a cozinha e me disse em um tom muito calmo e muito prático que o bebê estava chegando. Ela recuperou a bolsa que tínhamos feito semanas antes e as chaves do carro enquanto eu freneticamente me vestia e pegava os poucos itens necessários que ainda não tinha ido para a bolsa. 6 horas depois, Ian nasceu. Ele era tão pequeno e eu podia sentir meu coração afundar quando ele emergiu. O médico imediatamente o levou para uma mesa, mais quente e radiante, onde ele e uma enfermeira começaram a trabalhar com ele. Uma segunda enfermeira me impediu de chegar muito perto para garantir que eu não atrapalhasse. A atividade parou de repente e o som mais maravilhoso encheu a sala. Nosso filho começou a chorar. O médico me informou que, devido ao tamanho de Ian, ele precisaria passar algumas semanas na unidade de terapia intensiva neonatal, mas pelo que ele pôde ver, a criança ficaria bem. Lembro-me de sentir aliviado, que tive que colocar a mão no estado da cama para me equilibrar. Meus dedos tinham acabado de tocar o plástico quando o alarme no monitor de Ellen disparou. Ian e eu a perdemos em menos de 1 hora. Não foi nada que a equipe do hospital fez de errado. E não foi nada que pudesse ter sido evitado. O estresse do trabalho de parto foi demais para ela, e ela sofreu uma hemorragia maciça. A equipe fez o possível para salvá-la. Simplesmente não era possível. Ela nunca chegou a segurar Ian antes que ela se fosse. Eu nunca tive a chance de chorar por ela. Agora eu era pai solteiro, e tudo o que importava era aquele bebezinho na UTI. As próximas semanas foram passadas indo para o trabalho, passando pelo meu turno e imediatamente retornando ao hospital para sentar com Ian a noite toda, antes de fazer tudo de novo. Pouco antes de ser liberado, consegui um cargo em uma nova empresa. Pagava menos, mas me permitia trabalhar em casa. Sem muito de um sistema de apoio familiar, eu precisava estar lá para ele em todos os momentos. Afinal, era só eu e ele agora. Eu gostaria tanto que Ellen pudesse ver a criança incrível que fizemos juntos. Ele é amoroso, enérgico, frustrante, confuso e muito mais. Ele é tudo o que poderíamos esperar e muito mais. Ele também tem uma imaginação muito vívida para a sua idade.
O que, em parte, porque eu não acreditei nele quando ele me disse pela primeira vez que estava sendo visitado por algo à noite. Demorou um pouco para chegar a esse ponto, mas estabelecemos uma rotina todas as noites. Jantamos juntos, passamos cerca de 1 hora correndo do lado de fora, se o tempo estiver bom, ou brincando dentro de casa se não estiver. Ian tomou seu banho e depois se deita para dormir à noite. Essa rotina deve ser concluída por volta das 8 horas todas as noites. Mas se você tem filho, sabe que nenhuma rotina é infalível. Na primeira noite em que ele foi visitado, não consegui colocá-lo na cama antes das 9. Eu estava colocando o trabalho em dia na minha mesa quando ouvi Ian gritar por mim. Tenho vergonha de admitir que minha primeira reação foi me sentir irritado. Normalmente, quando ele me chama assim, era apenas para tomar um último gole de água ou para me dizer que não está cansado e não consegue dormir. Isso aconteceria pelo menos 2 vezes por semana. Eu disse que tenho um filho incrível, não um que não fosse propenso às tendências usuais de 4 anos de idade. Quando ele imediatamente gritou. Uma segunda vez, porém, eu me levantei e empurrei minha cadeira para trás, com tanta força que ela tombou. Havia pânico em sua voz. Subi correndo o pequeno lance de escadas até o 2º andar e abri a porta dele, minha mão indo imediatamente para o interruptor de luz. Ian estava sentado em sua cama com lágrimas escorrendo pelo rosto. A perna esquerda de sua calça de pijama foi puxada para cima e suas mãos foram pressionadas sobre a pele. Os lençóis e o edredom de sua cama estavam no chão. Seu travesseiro estava pendurado na metade do colchão. Corri até ele e me ajoelhei ao lado da cama. Abaixando o corrimão de segurança ao fazê-lo, ele imediatamente jogou os braços em volta do meu pescoço e começou a chorar. Os soluços eram tão intensos que ele começou a tossir. Eu arranquei de mim e o segurei no meu colo para permitir que ele recuperasse o fôlego. Ficamos sentados lá por um longo tempo. Ele chorando e fungando alto comigo e eu acariciando suavemente seu cabelo e dizendo-lhe que estava tudo bem. Quando ele finalmente se acalmou, eu sentei na beirada da cama e tirei as mãos de sua perna. Havia 3 longos arranhões descendo por ela. Eles não eram profundos, mas havia algumas pequenas gotas de sangue. Eu gentilmente perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele permaneceu em silêncio. Perguntei-lhe novamente e desta vez ele levantou a cabeça para me olhar nos olhos. Boa noite me machucou, ele me disse em voz baixa. Olhei para ele em confusão. Eu não sei o que eu esperava que ele me dissesse, mas certamente não foi isso. Boa noite, eu perguntei suavemente. Gostou do que eu te digo à noite antes de você dormir? Boa noite, Ian repetiu, com mais força desta vez. Ele me arranhou como o gato mau fez. Logo após seu 3º aniversário, ele foi arranhado pelo gatinho de um vizinho enquanto tentava brincar com ele. As garras até perfuraram a pele, mas o incidente ficou com ele. Desculpe, grandão, eu não entendo, você está dizendo que Boa Noite é um gato? Nenhum gato, Boa Noite é um monstro, papai. Ele me machucou. Olhei de volta para os arranhões, eles eram obviamente reais, mas obviamente não tinham sido causados por nenhum monstro. Algo mais havia acontecido. Quero deixar claro que nunca pensei por um segundo que Ian estivesse mentindo para mim. Claro, ele era propenso a mentiras ocasionais, como qualquer criança, mas ele nunca mentiu para mim sobre coisas importantes. Além disso, ele estava com muito medo para estar inventando uma história. Pegando Ian em meus braços, eu o carreguei para o banheiro e peguei o kit de primeiros socorros do armário. Quando me sentei no vaso sanitário e o manobrei no meu colo, mentalmente dei um tapa na minha testa. Nas últimas noites eu tinha esquecido de aparar suas unhas quando lhe dei banho. Ele deve ter se coçado enquanto dormia. Isso acordou e sua mente, ainda meio adormecida, deve ter achado a coisa toda como um monstro o atacando. Eu rapidamente enfaixei os arranhões antes de aparar suas unhas com um pequeno cortador de prata. Ele havia se acalmado a essa altura e eu lhe dei um abraço antes de levá-lo de volta ao seu quarto. Quando fui colocá-lo na cama, no entanto, ele me segurou, com tanta força que quase me inclinei para frente. Ele se recusou a dormir em seu quarto naquela noite. Acabamos adormecendo juntos no sofá no andar de baixo, e quando o sol nasceu, ele estava de volta ao seu estado habitual. Os acontecimentos da noite anterior pareciam ter sido esquecidos. Era sábado, e como não precisava trabalhar nos fins de semana, levei Ian a um parque estadual local. Passamos o dia inteiro brincando no barquinho e brincando no lago.
Quando saímos do parque e fomos para casa, estávamos ambos exaustos. Ele adormeceu na cadeirinha do carro a poucos minutos da casa e eu o carreguei para dentro até sua cama. Ele permaneceu desmaiado durante todo o processo. Eu planejava deixá-lo dormir por 1 hora ou mais. Ele ainda precisava jantar, e eu sabia que se ele cochilasse por muito tempo, seria quase impossível derrubá-lo naquela noite. Tirei meus sapatos e me joguei em uma cadeira para aproveitar o silêncio momentâneo. Esse silêncio não durou muito tempo. Foi quebrado por Ian gritando. Não foi um gemido ou grito como na noite anterior. Este foi um grito completo, cheio de dor e terror. Gritei seu nome enquanto subia as escadas e entrava em seu quarto. Ian estava sentado no chão, o polegar na boca e os olhos lacrimejantes. Ele estava balançando para frente e para trás, lentamente. Ele olhou para mim com uma expressão vazia, como se soubesse que eu estava lá, mas minha presença não significava nada para ele. Eu peguei no colo e, ao fazê-lo, senti algo quente e úmido na minha mão. Afastei e de suas costas eu vi que havia sangue em meus dedos. Assim como na noite anterior, levei para o banheiro e acendi a luz. Imediatamente vi suas costas refletindo no espelho sobre a pia e senti como se um gelo estivesse sendo derramado em minhas veias. Pedaços de sua camisa foram rasgados e os pedaços que restaram estavam vermelhos de sangue. Eu coloquei Ian no balcão e levantei a camisa sobre sua cabeça. Ele não respondeu durante todo o processo. E a parte de mim que ainda estava pensando claramente se perguntou se ele estava em choque. Em suas costas havia 3 cortes, cada um deles espaçado, aproximadamente na mesma distância que os arranhões em sua perna. Estes eram muito mais profundos do que aqueles, porém estavam sangrando livremente. Eu os enfaixei o mais rápido que pude antes de levá-lo para baixo e voltar para o carro. Os cortes foram demais para minhas habilidades básicas de primeiros socorros e ele precisava de um médico. A ida ao hospital foi uma tortura. Eu acolchoei o assento do carro o máximo que pude com um cobertor para tentar tirar a pressão de suas costas, mas ele começou a gritar de dor antes de chegarmos muito longe. Sabendo muito bem que era ilegal, parei, soltei e o coloquei no banco do passageiro, com ele sentado ao lado antes de voltar e continuar a dirigir. Talvez essa tenha sido a chamada errada. Eu honestamente não sei. Tudo que eu sei é que eu não poderia suportar que ele estivesse em agonia assim. A enfermeira atrás da mesa de emergência imediatamente nos acenou para a porta quando ela viu as costas de Ian pela janela. Ela correu para chamar o médico, enquanto cuidadosamente o coloquei em uma maca próxima. Eu abracei o melhor que pude sem tocar suas costas e disse a ele que tudo ia ficar bem. Eu sei que dói, homenzinho, mas eu tenho que te perguntar uma coisa, dando-lhe um sorriso tranquilizador. O que aconteceu? Boa noite, ele respondeu imediatamente com uma voz prática. Boa noite me machucou.